com a mão no coração, então vamos falar com Jesus agora. Ó meu Pai, quanto privilégio e alegria, Deus, estar na Tua presença é uma honra. Eu me sinto sempre imensamente grata, por isso que quando eu coloco os meus pés nesse lugar, nesse chão santo, eu faço questão de Te honrar, porque toda honra e toda glória nós dedicamos ao Senhor, nós oferecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade é eterna. Obrigada por todo o bem que tem nos feito, obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as oportunidades, obrigada por esta oportunidade. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a caminhar, tem nos orientado, tem nos dado vida, direção, tem esclarecido todas as coisas. O Senhor é um Deus muito bom, muito obrigada. Eu Te amo, consagro essa reunião ao Senhor, consagro cada pessoa que enfrentou seus desafios para chegar aqui. A gente sabe, segunda-feira, pós-propósito, fria, realmente são os valentes, os determinados, os que têm como estilo de vida realmente andar com o Senhor. A prioridade é o Senhor. Dá para a gente saber em cada situação da vida, quando realmente o Senhor é a prioridade da vida de uma pessoa. Porque assim foi minha caminhada e o Senhor sabe disso. O Senhor tem sido a minha prioridade, tudo tem girado em torno da sua vontade. Há anos que não tem sol forte, ou chuva, ou tempestade, ou frio, ou lutas, ou guerras, ou dias duros, difíceis, que tem impedido essa caminhada tão poderosa, tão empolgante, tão maravilhosa, que é a caminhada com o Senhor. O Senhor foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, é a melhor coisa que aconteceu na vida de cada pessoa. O Senhor é todo o nosso bem, a nossa alegria, a nossa esperança, é a paz que nós temos. Se eu tenho paz, eu dou glória ao Senhor, porque antes do Senhor eu não tinha. Se eu tenho alegria também, ela vem do Senhor. Se eu tenho motivação de vida, se eu posso ajudar as pessoas, se eu tenho visão, se eu tenho força, se eu tenho saúde, toda a honra é do Senhor. Tudo veio do Senhor, porque eu não tinha. E se tenho, eu sei que é uma bênção dada pelo Senhor. Então, meu Deus, ai de mim sem o Senhor, ai de nós sem o Senhor. O Senhor é a nossa força, a nossa esperança, é o Senhor que nos ajuda a caminhar, é do Senhor que vem toda a vida que nós precisamos. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Eu consagro essa reunião ao Senhor, essas pessoas para a vitória, esses valentes guerreiros que enfrentaram muitos desafios. Não foi mais fácil para eles, de jeito nenhum. Acontece que há algo dentro de nós, ou não há. E há dentro daquele que enfrenta o que for preciso. Oh meu Deus, quando há esse amor, essa entrega, esse comprometimento, a pessoa é capaz de enfrentar o que for necessário. Ela sabe que ela não pode viver sem. Então, isso é maravilhoso, quando uma pessoa realmente entende que ela não pode viver sem o Senhor. Ó Deus, abençoa as pessoas que estão aqui, abençoa as pessoas que estão à distância, que por motivo justo não estão. Honra cada pessoa, abençoa, meu Deus, cada pessoa que nos acompanha, renova as forças de cada uma, levanta poderosamente. Senhor, renova, levanta, fala aos corações, que cada uma viva um renovo extraordinário,
que seja uma grande noite para todos nós. Eu consagro todos para a vitória, eu consagro essa reunião para a vitória, para glorificar o teu nome. Passa do teu sangue sobre nós, sobre todo o ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre todos os templos e o nosso povo, e que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Passa do teu sangue sobre nós. Eu repreendo todas as setas demoníacas, todos os dardos, todos os laços contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus todo laço que foi armado para roubar mentes, corações, para atrapalhar a nossa reunião. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, todo laço, toda armadilha. Eu repreendo em nome de Jesus. Nos perdoa, perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas. Se em algo decepcionamos, nos perdoa, porque nós precisamos do Senhor. Venha ao nosso encontro, se manifesta aqui com grande poder, fala conosco. Nós precisamos do Senhor aqui. A reunião é sua, assuma o controle do trabalho. Eu peço a sua manifestação, que o Senhor derrame unção, poder, favor, que todos sejam altamente favorecidos e abençoados pelo Senhor. Ó meu Deus, que nenhum saia da mesma maneira, mas que seja uma noite maravilhosa e que todos saiam daqui com as mãos cheias. Muito obrigada. Nós te amamos muito e dedicamos tudo ao Senhor. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Em Josué 1, 10 e 11 diz assim: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Chegou a hora, tinha chegado a hora desse povo viver algo que era tão esperado. Então a direção foi: se preparem, porque daqui 3 dias vocês vão atravessar o Jordão. Vocês vão para o outro lado. E vocês vão tomar posse da terra que o Senhor dá a vocês. Mas em todo o tempo nós vemos o Senhor falando: eu dou a terra. Ele nos dá. Mas tem sempre uma questão aí. A dificuldade das pessoas tomarem posse daquilo que Deus está dando. Tudo acontece mediante a fé. Às vezes Deus dá algo, Ele está dando a você, Ele deu a você, você pode ser dono de algo e não possuir. Não se apossar daquilo. Não viver como proprietário daquilo. Muitas pessoas receberam de Deus dons, talentos, mas não possuíram na vida. Nem sequer usam. Foi dado a elas uma posição e elas não ocupam aquela posição. Foi dado a elas, nessa minha caminhada com Deus, eu vi isso muitas vezes acontecer. A pessoa recebia algo, mas não possuía. Sabe, nós precisamos possuir na nossa vida aquilo que nós sabemos que é nosso por direito. Tudo que foi conquistado na cruz é uma questão de fé, você ir lá e possuir na sua vida. Se você não crê, você é dono de algo e não possui.
não toma posse, não faz uso, não se posiciona. Direto nós vemos isso. Homens que não assumem uma posição que foi dada a Deus, eles não possuem aquela foi dado e eles não possuem. Mulheres também, e filhos e pais e mães, lideranças, pessoas que receberam algo de Deus, mas infelizmente não possuem. Nós vemos na palavra de Deus pessoas que podiam ter passado por Jesus, como muitas passaram, mas decidiram tomar posse daquilo que estava diante delas. Muitas pessoas, nós vemos várias vezes a palavra de Deus falando das multidões que estavam acompanhando Jesus. Mas às vezes, diante de uma multidão, falava-se de uma pessoa só. Uma pessoa, um caso ficou registrado. Por quê? Porque você pode estar num lugar e não possuir tudo aquilo que aquilo representa. Você pode estar recebendo a palavra e não possuir. Você pode estar lendo a palavra e não possuir. Você pode estar aqui na reunião e não possuir nada. Você pode saber de algo e nunca se posicionar segurando aquilo para você. Como eu disse, nessa minha caminhada com Deus, eu vi isso acontecer e, infelizmente, eu vi isso acontecer o tempo todo. Às vezes é mais fácil uma pessoa dizer assim, eu vou abrir mão, eu vou desistir, eu vou deixar, do que ir lá e se posicionar. Eu penso que uma característica que eu tenho, que agrada a Deus, é que aquilo que eu sei que é meu, eu não vou te dar. Eu sou pressionada a soltar coisas, a sair do meu lugar. Eu já vivi várias vezes N situações de pressão para que eu abrisse mão de algo, desistisse, saísse. Mas por entender que aquilo era meu, aquele lugar era meu, aquela posição é a minha, eu segurei. Eu segurei com a força da minha vida. Eu não entreguei. Às vezes você se vê sendo pressionado a sair do seu lugar. Pressionado a abrir mão daquilo que foi dado a você. É o seu lugar, é o seu território. Foi dado a você. E você vê a pessoa simplesmente entrega, abre mão. Simples assim, com justificativas várias. É muita pressão, está muito difícil. Eu não tinha o que fazer, é muito comum essa. Porque essa pesa mais, né? Eu não tinha o que fazer. Essa é mais comum ainda. Eu não tinha o que fazer. Eu fui obrigado. Quando eu falo disso, eu tenho que puxar essa fala do Saul. Quando ele não esperou Samuel, passou na frente. E foi lá e ofereceu o sacrifício que ele não podia. Foi exatamente essa expressão que ele disse, que ele usou. Quando eu vi os filisteus chegando, o povo, os soldados se dispersando, você não chegava, eu me obriguei a oferecer o sacrifício. Por que ele não se obrigou a ficar na posição dele? Que ele sabia qual era. Por que é sempre mais fácil se obrigar a desistir ou a fazer algo que vai te prejudicar, abrir mão, desistir, jogar fora?
do que fazer o que você sabe que você tem que fazer. Nós vemos milagres que aconteceram na palavra de Deus que foram provocados. Eles não teriam acontecido sem uma atitude ousada daquelas pessoas. Nós vemos, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, ela podia ter dado o caso dela como perdido. Ela tinha ficado pobre, lutando para se curar e não tinha se curado, já tinha tentado de tudo. Ela podia ter se entregado. Como muitas pessoas simplesmente se entregam. Oh, eu fiz o tratamento, eu gastei muito dinheiro, eu fiz isso e aquilo. Mas ela creu, com a força da vida dela, que se ela tocasse na borda da roupa, na barra da roupa do Senhor, ela seria curada. E ela provocou aquele milagre, ela entrou no meio da multidão, a Bíblia fala de uma multidão, ela empurrou a multidão, ela entrou na multidão e ela conseguiu pegar na roupa do Senhor. Ela não tocou na pele dele, nada, ela tocou na roupa dele. E naquele momento ele parou tudo e perguntou: quem é que me tocou? Os discípulos disseram: todo mundo está te tocando. Ele falou: não, esse toque é diferente. Lá estava uma mulher que ela não deu a situação dela como perdida. Nós temos o Bartimeu, que também provocou um milagre. Quando ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele calar a boca, aí que ele gritou mais. Ainda mais, com muito mais força. Ele provocou uma situação milagrosa na vida dele. Sabe, pessoas que tomam posse, mesmo quando tudo é contrário. Aquela mulher com fluxo de sangue, além dela ter empobrecido buscando a cura, a religião dizia que ela era imunda. Ela não podia se aproximar. Por isso que a palavra fala que ela estava lá tremendo, toda aflita, porque a religião dizia que ela não podia se aproximar de um sacerdote, de um profeta. E ela fez tudo o que disseram que ela não podia fazer, indo contra tudo o que já tinha acontecido com ela, todas as frustrações. Também o cego, mandaram ele calar a boca, e assim, cala a boca. Como você não é nada, cala a boca. E ele gritou com mais força, e ele provocou uma situação, ele fez Jesus parar, mandar chamá-lo, e aí Jesus perguntou para ele: o que você quer? É outra coisa, você precisa saber o que você quer. Já pensou se ele fala: eu quero um cachorro guia? Você precisa saber o que você quer. E você precisa ser usado, eu quero ver. Então, veja. Agora, um dos milagres mais incríveis que a gente vê na palavra de Deus, que o Senhor disse que grande foi a fé daquela mulher, foi da mulher cananeia. Ela foi atrás do Senhor gritando, e ele ignorou. E aí ele parou e disse para ela: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, eu não vim para vocês. Ela caiu de joelhos e disse: me ajuda. Ele disse: não é bom tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ele chamou ela de cachorra. Hoje isso ia dar até polícia. Na geração mimimi, coitado do pastor. Ia estar estampado nas redes sociais, nesses sites de sensacionalismo, e ia ter de tudo. Pastor chama membro de sua igreja, pastor chama pobre mulher desamparada, pastor chama de cachorra. Teria sido um escândalo. Um escândalo. E aquela mulher diz:
olha para ele e diz assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, Senhor, me ajuda. Mulher, grande é a sua fé. Aquela mulher queria vencer de verdade. Sabe, às vezes eu me pergunto se uma pessoa, às vezes há pessoas que eu realmente pergunto, essa pessoa quer vencer? Será que ela quer mesmo? Porque está diante dela a oportunidade, ela está, e ela nem sequer segura o que é dela. Ela não toma posse daquilo que é dela. Quanto mais provocar milagres extraordinários na vida dela. O Zaqueu era um publicano com a pior fama. Na verdade, ele era o chefe dos publicanos. E quem era um publicano? O publicano era um judeu que traía o seu povo, que trabalhava para o governo romano, explorando o seu próprio povo. E ele explorava sem dó. Mas ele estava vazio, ele tinha muito dinheiro, mas era só dinheiro. E ele não queria mais ser aquele cara que só tinha dinheiro. Ele queria paz, ele queria vida, ele queria uma outra história de vida. Ele ouviu falar de Jesus, ele correu, ele era pequeno, ele subiu na árvore. E Jesus passou e enxergou Zaqueu e disse para ele: eu vou comer na sua casa. Jesus não tem uma mensagem, nada ali que diz que Jesus pregou para ele. Mas Jesus, na casa dele, ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E se alguém aparecer e dizer que eu estou aqui, que eu vou devolver 4 vezes mais. O Senhor disse: salvação chegou nessa casa. Aquele homem realmente, ele precisava de paz na vida dele. E ele foi em busca daquilo. A cananeia precisava da libertação da filha, ela foi em busca. O cego queria ver. E a mulher com hemorragia, 12 anos, ela queria ter uma vida digna. E essas pessoas, elas não mediram esforços, elas creram, elas moveram o que foi necessário, elas agiram. E elas viveram milagres porque elas provocaram uma situação de milagre. Elas queriam. Mas em todas essas situações, do cego, da mulher com fluxo de sangue, do Zaqueu, nós vemos multidões. E eles se destacaram. Tinha gente para danar e não fala que outros viveram. Por quê? Por causa disso, por causa dessa passividade na fé, desse comodismo, dessa inércia, desse emocionalismo, essa aceitação, sabe, deixar passar, abrir mão. Muitos têm e não vê o que tem. Tem isso também. Alguns já estão no lugar, já está lá, é dele, e ele não é capaz nem de segurar o que é dele. Ele não é, porque ele não é grato por aquilo, ele está distraído e facilmente uma situação chega e faz ele desprezar, ele abrir mão. Como Esaú. Esaú tinha primogenitura, mas facilmente ele abriu mão. Ele tratou como que aquilo não era algo importante para ele. Ele não segurou. E ele não possuiu como Jacó possuiu com toda a força. Jacó realmente queria aquilo e segurou e possuiu. Josué 3. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim,
foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, como nós vemos, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança, a arca é a representação do Senhor, é como a presença do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Você está recebendo a palavra do Senhor, sai da sua posição, não sei qual é, e siga o Senhor, siga a direção que Ele está te dando. Mas mantenham a distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Eu amo essa frase. Eles iam passar por um caminho novo, eles iam viver coisas novas, eles iam passar por um lugar que eles nunca tinham passado. Então, nós estamos vendo o Senhor anunciar ao povo: vamos para o outro lado, vamos viver coisas novas, vamos passar por caminhos que nós não passamos, vamos entrar na terra, vamos possuir a terra que o Senhor te dá, vamos viver coisas que nós ainda não vivemos. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Em toda a palavra de Deus, antes de você viver essas maravilhas todas, você precisa se santificar. Nós não podemos correr o risco de Hofni e Finéias, os filhos de Eli, que estavam assim na corrupção, totalmente corruptos espiritualmente, mas foram para a guerra enfrentar os filisteus seguros na arca. Nossa vida está uma bagunça, mas nós temos a arca do Senhor. Nossa vida está uma bagunça, mas nós temos a arca do Senhor. Eles não estavam seguros por terem comunhão, vida com Deus, mas porque tinham a arca com eles. Pois, por fim, a arca serviu de juízo contra eles mesmos. Porque eles foram mortos, os filisteus tomaram a arca, destruíram com tudo. Eli, que era o sacerdote, o líder, estava cego, não tem nada pior do que uma liderança cega, e estava gordo. E não tem nada pior do que uma pessoa cheia de si mesmo, porque o gordo na palavra de Deus representa alguém cheia de si mesma, gorda, das mais diversas formas. Aquele que alimenta a carne de forma insaciável. O que aconteceu? Caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu também. A nora deu à luz, a mulher de Finéias. O marido morto, o sogro morto, ela deu o nome para o filho de Cabote, quer dizer, a glória de Israel foi tirada. Uma destruição. Uma destruição. Por quê? Porque eles confiavam: nós temos a arca. Nossa vida está uma bagunça, mas nós temos a arca. Nossa vida está uma bagunça, mas eu tenho uma promessa, eu tenho a Bíblia, eu sou crente, eu vou na igreja, eu participei do culto. Eu tenho uma unção na minha vida. Minha vida está uma bagunça, mas tudo bem. Eu finjo que a minha vida não está uma bagunça e confio na arca. Quem está entendendo o que eu estou falando? Santifiquem, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Ele quer fazer maravilhas. Ele quer fazer. Mas muitas vezes eu não creio, eu não possuo, eu não dou condições, eu não me santifico, eu não dou condições para Deus fazer na minha vida. Eu não dou. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-la à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. O Josué tinha assumido também algo novo na vida dele, a liderança,
Agora ele era o líder. Moisés já tinha morrido. Ele tinha assumido o lugar do Moisés. E ele tinha uma responsabilidade. Ele liderava 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Moisés começou liderando 3 milhões. O grupo original morreu no deserto. Esses eram os filhos que nasceram no deserto. E chegou a hora desse povo entrar na terra. E tinha uma nova liderança, que era Josué. E o povo estava acostumado com a liderança de Moisés, que era uma liderança mais paternal. Josué já não. Josué era um líder mais prático, mais frio. E em alguns aspectos, mas ele tinha uma firmeza, uma dureza. Moisés já tinha sido bem mais sensível, paternal. Era um novo tempo, de todas as formas, nova liderança, tudo novo. Entrar na terra, atravessar o Jordão. E o Senhor disse para Josué: hoje eu começo a te exaltar diante de todo Israel. E eu vou mostrar como eu estive com Moisés. Eu estarei com você, como eu estive com Moisés. É maravilhoso quando você assume uma posição e confia em Deus. É exatamente isso que Ele faz. E essa palavra não está aqui à toa, porque o Senhor está falando com pessoas aqui hoje. Exatamente, eu quero te levar para o outro lado. Eu te dei algo, é hora de você possuir. Mas você precisa se santificar. Você não pode tirar de olho, não pode tirar da sua mira a arca, aquilo que Deus tem falado com você. Você precisa confiar nisso aqui. Hoje eu começo a te exaltar diante de todo Israel. Deus quer exaltar, Deus quer fazer maravilhas. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. O Senhor disse: o Senhor, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. E Ele vai expulsar. Cada um desses povos representa um problema. Está aqui, ó. Cananeus, 1, hititas 2, heveus 3, ferezeus 4, girgazeus 5, amorreus 6, jebuseus 7. Então, naquela terra, tinha 7 nações que precisavam ser destruídas. 7 problemas. Mas que o Senhor garantiu que esses 7 problemas, por mais difíceis, Ele disse: Ele está com você, o Senhor está com vocês. E Ele está no meio de vocês. E Ele vai expulsar de diante de vocês esses problemas. Vejam a arca da aliança do soberano e de toda a terra atravessará. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano, de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Então, lá atrás, com Moisés, o Mar Vermelho tinha sido aberto. Agora, sobre a liderança de Josué, o Jordão, que transbordava nessa época, também ia ser aberto. Então, os pais daquele povo, que estava sob a liderança de Josué,
Eles tinham vivido aquela experiência da abertura do Mar Vermelho. E agora os filhos iam viver a experiência da abertura do Jordão. Ou seja, não importa o tempo, não importa a geração, não importa a época, Deus está pronto a se manifestar com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma magnitude. Ele é o mesmo. Os pais deles tinham vivido a abertura do Mar Vermelho, a derrota daquele exército violento que era os egípcios. A nação mais poderosa da terra na época era o Egito. E os pais deles, através do poder de Deus, eles viram a derrota da nação mais poderosa, a nação que dominava o mundo. Era o Egito na época. Israel viu a derrota da maior potência mundial. Israel viu. E agora seus filhos tinham diante deles 7 nações poderosas, mas que Deus já tinha dito que eles seriam vitoriosos também. E que eles tinham que crer naquilo e possuir a terra. Veja que as 7 nações estavam lá, mas o Senhor disse, o Senhor dá a vocês essa terra, vocês vão atravessar o Jordão e vocês precisam possuir a terra. Porque antes de você tocar em algo fisicamente, você precisa tocar espiritualmente. Por que muitas pessoas nunca tocam fisicamente? Porque elas nunca tocam espiritualmente. Elas não acreditam, elas não possuem como delas. Elas não são capazes de ocupar o lugar que Deus deu a elas. De segurar e dizer, não, isso é meu, essa promessa é minha, esse lugar é meu, Deus falou isso comigo, eu creio nisso e eu seguro isso na minha vida. Não. Elas abrem mão, elas saem do lugar, elas desistem. Gente, eu fico impressionada como sai fácil da boca de algumas pessoas. Vou desistir, vou parar, vou embora, vou sumir, vou pedir demissão, vou me separar, vou me entregar. É assim. É assim. Eu vou embora, eu às vezes penso assim, sabe, você prega, você ensina, você fala. Outro dia eu contei, semana passada eu fazendo um programa, eu contei um caso de uma criatura que, quando eu comecei no ministério, eu fazia rádio todos os dias, minhas crianças eram pequenas, e eu tirei um dia da semana só para atendimento. Então eu ia para a rádio, tomava café e começava a atender. Teve um dia de eu atender 39 pessoas, eu terminei faltando, uns 15, 20 minutos para subir para o altar, eu não tinha almoçado, eu não tinha jantado. E eu fiz muito isso por muitos anos. Eu já fiz de tudo dentro da obra de Deus, não tem uma área dentro do reino de Deus que eu não tenha passado, desde lavar banheiro, evangelizar na rua, lavar as paredes, o chão. E eu me orgulho de poder dizer que eu já fiz de tudo, e em cada tempo, e Deus me permitiu passar por todos os processos, isso foi muito importante para a minha vida. E essa moça vinha, de tempos em tempos ela estava lá, e no início, ela vinha continuamente, enfim, e todas as vezes, ela, a mesma coisa, eu vou me separar. Eu vou me separar. E lá estava eu, minha filha, assim e tal, tá, orando, vai embora e tal. De repente vinha na outra semana, às vezes na semana seguinte, na outra quinta-feira. Não vai dar mesmo, porque ele não muda, não sei o quê, eu vou me separar. E aí teve um dia, depois de
tanto tempo atendendo e falando, não, vamos restaurar, você tem que, a mulher sabe, enfim, não vou dar tanto detalhe, porque imagina, você está ali, lê a palavra, mostra, orienta e tal. E o melhor carro que parava ali na igreja era o dela. Ela tinha o melhor carro, ela tinha uma boa vida. Mas ela não queria se humilhar, ela não queria perdoar, ela não queria superar, ela não queria seguir em frente, ela não queria. Eu falava, assuma sua posição, minha filha, perdoa, siga em frente, vai. Mas sabe aquele orgulho de que não dá e não dá para perdoar? Sim, o marido tinha pisado na bola, tinha traído ela, mas ela, por outro lado, ela dizia que ela também, muitas vezes, provocou situações e tal. E aí, eu não consigo perdoar, não consigo superar, não consigo. Até que um dia ela foi, eu falei, então tá bom, se separa. Ela ficou em choque. Ela ficou em choque. Eu falei, se separa. Não tem mais nada para falar para você. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um egoísta, você... Tem pessoas lá embaixo, aguardando. Você ocupa o lugar de muitas pessoas que precisam muito mais do que você. Toda semana que você me aparece aqui, você vem com a mesma história. Eu digo a você o que você tem que fazer, mas você não quer fazer. Faça o que você quer fazer. Decida, então, a sua vida. Você não precisa de mim para decidir. Você quer que eu decida por você? Vai, separa. Faça o que você quiser. Enfim, orei por ela e foi-se embora. Sumiu por uns 60 dias. Depois chegou lá me pedindo perdão. E disse para mim, eu fiquei em choque, não entendi, mas foi a melhor coisa que a senhora fez na minha vida. Para mim. Porque eu queria simplesmente ter alguém para eu poder jogar toda a minha amargura, alguém para me ouvir, e aquilo se tornou realmente um vício. A verdade é que eu não queria me separar, eu só queria falar que eu queria me separar. Ele me pediu perdão e disse, realmente a senhora tem razão, eu tenho uma vida boa, meu marido é um bom homem, eu posso perdoar, eu posso seguir em frente, se eu me separar dele, eu vou bagunçar toda a minha vida, eu não tenho nem condições de me sustentar, está toda uma... Enfim, e ela disse, foi a melhor coisa que a senhora fez. Eu me posicionei, eu entendi que era só orgulho ferido, eu não queria... E eu queria falar do assunto só, porque lá do fundo, eu nunca realmente, ela disse para mim, eu nunca realmente pensei em me separar. Em tomar essa decisão. Eu queria ameaçar, eu queria jogar sobre alguém. E ela disse, a senhora tem razão, eu tenho que me posicionar como uma pessoa madura, como uma pessoa séria. Enfim, seguiu o caminho dela. Um outro caso, uma moça já com 37 anos, amarga, pensa uma pessoa amarga, terrível com os pais, amarga. Vivia, já tinha... nenhum relacionamento, não tinha construído nada, não construiu família, estava lá encostada nos pais, já tinha brigado com o pai, já tinha agredido a mãe, fisicamente, com palavras, com tudo, encostada lá, amarga, desonrava os pais. E aí veio, porque eu não sei da minha vida, eu falei, minha filha, o primeiro mandamento, você já, com promessa, você já quebrou. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem. Você já quebrou. Porque eles, eu falei, eles nada. Você tem quase 40 anos, não construiu nada na sua vida. Tinha começado 3 faculdades, não foi em nenhuma até o fim. E quando eu comecei a falar com ela, e disse o quanto ela era uma imatura,
que achava que o mundo devia a ela e ela não se posicionava, desonrava os pais dela, não sabia o que ela queria, era uma orgulhosa, uma preguiçosa, tudo que começava não ia até o fim. Ela não gostou e, não, eu não vim aqui para isso. Eu falei, baixa a sua bola, eu não sou seus pais. Eu não sou seus pais, minha filha. Eu não pedi para você vir aqui, você que veio aqui. Se você veio aqui é porque você quer ajuda. Se você quer ajuda, é isso que você vai ouvir. Eu não sou seus pais. Essa sua atitude arrogante, você tem com eles porque eles deixam. Mas eu não vou deixar, porque eu não sou eles. E ela, não, desculpa, eu quero ajuda, sim, que eu não sei o quê. Na verdade, aquela moça estava pedindo, pelo amor de Deus, para alguém botar um limite nela. Mas ninguém tinha colocado. Os pais nunca tinham colocado. E ela foi vivendo aquela vida bagunçada. Então, as pessoas, elas fazem escolhas na vida delas. Elas não assumem o lugar que elas têm que assumir. Elas não possuem aquilo que é delas. Elas não fazem as escolhas que elas precisam fazer. Porque tudo é uma questão de escolha. Como você vai viver a sua vida é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Você decidiu viver assim, você não pode reclamar. Você não pode. E algumas pessoas, elas só querem falar, jogar sobre outra. Elas não fazem aquilo que é preciso, mas elas sabem culpar o mundo pela situação em que elas estão. Elas recebem a palavra, mas elas não deixam entrar. Elas não deixam. E assim, facilmente sai da boca delas. Eu vou sumir, eu vou morrer, eu vou desistir, eu vou largar tudo, eu vou parar com tudo. Será que é isso mesmo? Elas querem, ou muitas, será que é isso que quer? Ou simplesmente na covardia, na fraqueza, na falta de posicionamento, quer jogar sobre o outro como uma forma de ameaçar, ou uma forma de atrair algo, talvez a piedade? Quem está entendendo o que eu estou falando? As pessoas se viciam a viver de um jeito. Como outro dia eu preguei nesse altar, pessoas viciadas em conflito. Pessoas viciadas em autopiedade. Pessoas viciadas em reclamação. Pessoas viciadas em chamar atenção. Pessoas que têm comportamentos viciosos e sentimentos que elas alimentam, que são vícios na vida delas, que elas só fazem as coisas, alguma coisa certa quando tem plateia. Elas reclamam da vida, mas elas, tendo algo, elas não possuem, elas não assumem, elas não se posicionam. Elas não se posicionam. Quantas vezes eu vejo isso? A pessoa, ela brinca com aquilo que ela tem. Igual o Esaú. Que me vale essa primogenitura? Não vale nada até você perder. E toda pessoa que não valoriza aquilo que tem, eu já falei que ela acaba perdendo quando ela despreza. E às vezes você vai brincando com aquilo, vai desprezando.
não se posiciona, não segura o que é seu, não valoriza. Quantas vezes eu vi gente que já era um hábito na vida dela, ela realmente se sabotava para jogar fora aquilo que era bom na vida dela, porque lá dentro ela não acreditava, nunca acreditou que ela merecia algo bom, então aquilo era tão bom para ela que ela acabava trabalhando de um jeito para poder jogar fora. A mentalidade dos pais desse pessoal aqui que estava atravessando o Jordão era assim, uma mentalidade escrava, seca. Como eles foram criados na escravidão e passaram a vida na escravidão, quando eles tiveram diante deles algo bom, uma oportunidade de viver algo bom, eles estavam sabotando o tempo todo a vida deles, com murmurações, com reclamações, falando de voltar para aquilo, porque lá dentro, ainda que inconsciente, era o que eles achavam que eles mereciam, a escravidão. Quem entendeu o que eu falei? Será que não tem gente aqui que por mais que Deus lute para te levar para o outro lado, atravessar o Jordão, possuir a terra, está sempre achando que é melhor voltar, porque lá dentro é tudo tão bom. E a pessoa está viciada naquela crença demoníaca que ela não pode ter algo tão bom na vida dela. É muito bom para mim. Eu não posso ter, não é para mim, eu não mereço. Alguns não têm nem consciência total disso, e precisa ter. E aí ele estraga com tudo. Ele tem a liberdade dele, ele chora por pepino. Ele está rumo à terra prometida, ele está falando de voltar para a escravidão depois de ter presenciado o seu tirano opressor ser destruído ali nas águas do Mar Vermelho. Depois de ter visto toda a ação de Deus. Como pode uma pessoa estar vivendo o melhor tempo da vida, falar de abrir mão do melhor tempo da sua vida? Como pode? Quando, pois, o povo desmontou o acampamento, assim, agora escolham 12 tribos, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram apenas as águas, a correnteza que descia, parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Dan, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Você vê que como o Senhor falou, levanta, posicionem, daqui 3 dias vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão passar por um lugar que vocês nunca passaram, vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram, e eles viveram. E tudo que o Senhor falou foi acontecendo, e o Senhor disse: vão entrando, as águas transbordam nessa época, mas vão entrando quando eles tocaram nas águas.
Elas se dividiram. Você vê que muitas vezes é exatamente isso na vida. Você precisa crer, você precisa possuir, você precisa ir entrando, você precisa ir tocando com os seus pés nas águas, você precisa ter uma atitude de fé, você precisa honrar aquilo que Deus falou com você, com a sua fé. Você precisa ter aquela atitude, provocar aquele acontecimento. Quando eles molharam os pés, quando eles entraram, as águas estavam transbordando, mas eles foram molhando os pés. Eles creram que de uma forma milagrosa aquilo ia acontecer. Foram entrando, as águas se dividiram. Foram entrando. Você vê que eles precisaram provocar aquilo. Entrando. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam, nós nem cremos, a pessoa nem crê. Ela não possui. Ela abre mão. Ela olha para o Jordão e diz o quê? Nossa, está transbordando, como é que eu entro nisso aí? Não tem. O Senhor diz, vão entrando. Vão entrando. A hora que eles tocarem nas águas, a pessoa pode ficar com medo. Não, mas como é que eu entro nisso aí? É o que eu vejo na vida. Deus está falando, vai entrando e as águas vão se dividir. Vai entrando, vai dando os passos de fé, vai provocando isso na sua vida, vai agindo, haja a sua fé, provoque esse milagre na sua vida. E a pessoa está lá, não, mas como é que eu faço? E sabe, às vezes até chega a ser cansativo, você está falando com a pessoa, se posiciona, assuma o seu lugar. Não haja desse jeito, cria no que você está ouvindo, e a pessoa está lá com os mesmos argumentos. Os mesmos argumentos. Os mesmos. Sempre. É porque não dá, é porque o que eu passei, aí traz o passado. Você pensa, o que o passado vai adiantar aqui agora? O que adianta você falar do passado? O que isso vai mudar na sua vida? Não, porque o que eu passei foi muito sofrimento, porque o que fizeram, ok, tá bom, já foi. Você falou, passou. Foi. A própria pessoa usa o que eu passei, mas é isso mesmo, você passou. Agora é daqui para frente. O Senhor mandou você seguir em frente. O Senhor mandou você ficar de olho na arca. O Senhor mandou você atravessar. O Senhor mandou você ir molhando os seus pés, que as águas se dividirão. É isso que Ele mandou você fazer. E tudo do jeitinho que Deus havia falado aconteceu. E Josué foi honrado, e o povo viveu um grande milagre. E cerca de 1 milhão de pessoas ali, todo aquele povo, a nação inteira, atravessou o Jordão em terra seca, como seus pais atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Quer dizer, Deus é o mesmo. Josué 17, 17 a 18. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés, vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão, quer dizer, só uma parte, uma porção. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Estava falando para essas 3 tribos. Vocês não vão ficar só com uma porção. Embora os cananeus sejam muito fortes e possuam carros de ferro, vocês poderão expulsá-los. Parece que você vai ficar só com uma porçãozinha. Parece que não vai vir nada demais, algo maior para a sua vida. Mas o Senhor diz, ainda que os cananeus tenham carros de ferro e sejam mais fortes, está aqui, ó, e sejam fortes, vocês têm a Deus. Vocês podem expulsá-los daqui. Vocês não vão ficar só com essa partezinha, só com um quinhão, só com uma porção.
Vocês podem vencer os cananeus. Vocês podem ter mais. Por que ainda Josué tinha que falar isso? Porque se você ver logo no 14, eles estavam reclamando. Os outros tiveram mais, nós vamos ficar só com essa porção, só com uma porção? Porque é o que eu vejo algumas pessoas. Eu vi pessoas que viveram tanto isso e aquilo, e eu não vivi tudo isso, eu não sei porque que Deus não fez. E o Senhor está dizendo, mas não terminou. Você não vai ficar só com essa porçãozinha. Embora as dificuldades sejam muitas, os cananeus sejam fortes e tenham carros de ferro, vocês têm o poder de expulsá-los. Você tem um poder maior para ir além. E conquistar. E viver a glória do Senhor. Mas olha isso aqui. Josué 18, 1-3. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. Então ali virou como um ponto onde todo o povo se reunia, continuamente nas suas festas de adoração, montaram a tenda do encontro ali. A terra foi dominada por eles. Então aqui já, em Josué 18, Josué já tinha vencido tantas guerras que já tinha dominado aquela terra. Do jeito que Deus falou lá atrás. Prepara para atravessar o Jordão e possuir a terra que o Senhor dá. Aqui nesse momento, nesse período da vida deles, nessa fase, Josué já tinha dominado aquela terra. É ele que mandava naquele lugar. Israel já tinha vencido tanto, já tinha derrotado inimigos, que aquele lugar já tinha sido dominado pelo povo de Deus. Sabe quando um lugar é dominado, você é que manda, você já tomou posse de tudo isso aqui. Mas olha isso aqui. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Agora, por quê? Olha aqui, ó. Por quê? Tinha 7 tribos. Apesar dele já ter dominado a terra, ele já tinha vencido os inimigos, ele é que mandava já naquele lugar. Tinha 7 tribos que não tinham recebido a herança. Então, olha o que Josué falou. Vamos juntos? Então, Josué disse aos israelitas. Mais forte agora. Até quando vocês vão negligenciar? De novo, negligenciar a posse da terra que o Senhor Deus dos seus antepassados deu a vocês. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? O que é negligenciar? Relaxar. Preguiça é negligência. Quando você não faz o melhor que você podia, você está negligenciando. Quando você é passivo, quando você deixa as coisas como elas estão. A pergunta do Josué foi: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Falou para 7 tribos. Como é que pode uma coisa dessa? Até quando vocês vão negligenciar? Porque ele olha aqui, ó, a terra foi dominada por eles, mas tinha 7 tribos que estavam negligenciando. O controle daquela terra já era de Israel, mas tinha 7 tribos que não tinha possuído. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? Deus deu a vocês, por que vocês não possuem? Deus deu a vocês, por que vocês não pegam o que é de vocês?
Às vezes a pessoa, ela simplesmente, ela reclama, mas ela está negligenciando o lugar dela, a posição dela, o que Deus deu a ela. Tudo que ela já ouviu, ela tem negligenciado. Queridos, às vezes eu vejo as pessoas fazendo cada coisa, e essas mesmas pessoas ficam frustradas e chateadas com a vida delas. Pode acreditar que essas sete tribos estavam frustradas, chateadas, não sei, talvez reclamando, não está registrado aqui. Mas Josué foi firme com eles. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Sabe o que eu percebo? Que às vezes está ali, é da pessoa. Ela recebeu uma promessa, mas a parte dela ela não quer fazer. Não tem nada bom, nada vai ficar como deve estar sem a sua cooperação. Você quer uma família em paz, abençoada, mas não quer tomar posse da posição que te cabe, daquilo que você sabe que a palavra de Deus te orienta, lá no seu trabalho. Se ocupou, Deus te deu uma posição, agora você não ocupa. Você negligencia. Se Deus te deu uma posição de liderança, seja líder. Líder não é ser chefe. Chefe manda só. O líder faz junto, ensina como faz, influencia. Exemplo de vida, de ensino. Líder é uma outra coisa. Chefe manda, faz o que é alguém, ele vai e dá ordens, ele sabe mandar. Então ele não está liderando nada, ele está chefiando. Ele não vai ter aquela equipe com ele. O líder tem a equipe. As pessoas seguem os líderes, as pessoas não seguem chefes. Às vezes obedecem por medo, porque foi dado a ele uma posição. Mas o líder, as pessoas seguem. Porque o líder, ele influencia. Ele ensina, ele faz, ele ensina como faz. Ele está presente, ele faz junto. Deus te deu uma posição de liderança. Aprenda, se posicione. Deus entregou algo nas suas mãos, segura. Deus te deu uma família. Lidere essa família. Lhe deu uma posição de liderança no trabalho, lidere. Deus fez promessa, segure. Deus tem colocado algo diante de você, avança, vai molhando os pés, possua o que é seu, atravessa, possua a terra. Você tem que possuir no seu espírito. Acima de tudo, é uma coisa que acontece dentro de nós. Isso é meu. Esse lugar é meu, essa posição é minha. Isso é meu, essa bênção é minha. Eu possuo essa cura na minha vida. Eu possuo. Eles já tinham. Israel já tinha dominado a terra. A terra foi dominada por eles. Mas tinha 7 tribos. Que Josué olhou e falou assim, até quando vocês vão negligenciar? Até quando?
Porque essa é a verdade. Tem gente reclamando da sorte, mas o problema dele é que ele negligencia, ele tem negligenciado. Ele não possui o que é dele, ele não assume o lugar dele, ele não segura o que é dele. Porque é covarde, porque é orgulhoso, porque nunca aprendeu a humildade, porque não quer ceder, porque não quer perdoar, porque não quer trabalhar, porque não quer sacrificar, porque não quer enfrentar aquele desafio, porque não quer passar por nada. Eu não sei. Não sei. Aí cada um é que sabe. Às vezes o grande problema é a preguiça. Negligenciar, relaxo. Vocês estão relaxando. Aí relaxa na fé. Relaxa na vida. E pergunta por quê? Todo mundo já tomou posse da sua terra, só eu que não. Ah, mas até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? Que o Senhor, Deus, os seus antepassados, deu a vocês. Diga, deu! Deu a vocês. É isso que eu fico parando pensando. Deus deu. Deus deu. Quantos que receberam mensagens poderosas, Deus te entregou, vai. Molha os pés. Entra. Possua o que é seu. Pega o que é seu. Não. Não, então, porque disseram que não vai ter jeito. Faz dar. Faz ter jeito. É tão fácil para algumas pessoas aceitar um não. Não, não tem jeito. Ah, então ele disse que não tem jeito. Não dá. Não tem jeito. E aí, é aquela história. Vamos parar de falar, porque o diabo, para com o diabo. O diabo tem ação, tem poder na vida daquele que deixa. Porque a luta é muito grande. Sempre você vai ter oposição. Sempre. Você está achando que não vai ter oposição? Toda vez que você tiver algo grande diante de você, para você fazer, você vai ter oposição. Sempre vai ter oposição. Então, isso tem que entrar. Oposição você vai ter. E você tem que estar preparado. E parar de permitir que todas as coisas que vêm para se opor a você tenham um peso. Ou que alguém falou. Você tem que saber quem você é em Cristo, você tem que saber aquilo que você quer, aquilo que Deus tem com você, você tem que se posicionar e segurar o que é seu, você tem que crer no que a palavra está dizendo, levanta, Deus quer te levar para lugares que você ainda não foi. Levanta, aqui a palavra diz isso, Ele quer te levar para lugares que você ainda não passou, vocês não conhecem o caminho, por isso não tira o olhar da arca, senão vocês vão se perder. Você não pode tirar o olhar de Deus, Ele quer te levar para lugares que você ainda não foi, que você ainda não passou. Se santifica para viver as maravilhas do Senhor. Deus vai começar a te exaltar, é o que Ele está falando. Vai molhando os pés que o Jordão vai abrir. Você vai passar em terra seca. Os cananeus podem ser fortes e ter carros de ferro, mas você pode vencê-los. Você pode. Para o Senhor. Você pode vencer. Pois tudo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Tudo. Aqui, eles já tinham dominado a terra. Mas tinha 7 tribos que foram corrigidas por Josué.
Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Deus dos seus antepassados deu a vocês? O mesmo Josué disse isso aqui, ó. Em Josué 23:14, agora estou pressa a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Aqui, ó. Que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas, faz um círculo no todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então, peraí, a falha não está em Deus. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Todas as boas promessas que Ele fez para o seu povo em todo o tempo, não importa o tempo, a geração, Ele cumpriu, Ele sempre cumpriu com todas elas. Mas quantos que creram? Quantos que se posicionaram? Quantos que possuíram? Quantos que foram molhando os pés? Quantos que enfrentaram os desafios? Não todos. Como eu disse, multidões, só em cada situação. Você vê a história de uma pessoa se destacando. Por quê? Porque é muito fácil você ouvir essa palavra, sair, lamber feridas, culpar o mundo, culpar o diabo. O mundo te deve algo, minha vida é mais difícil, meu passado foi duro, minha vida não é fácil, olha o que me fizeram. Arrumar desculpas, justificativas, e mais justificativas, e falar mais um pouco do passado. Espera aí, você vai passar a vida sendo um mártir ou sendo um soldado? O mártir é o pobre, coitado, sofredor de uma vida inteira. E o soldado é aquele que enfrenta todas as guerras, decidido a sempre triunfar e receber suas medalhas. Como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, o que eu comecei eu terminei, e eu só guardei a fé. Eu tinha muita coisa que eu podia ter guardado, mas eu guardei a fé. Eu fui apedrejado, eu fui traído, eu fui perseguido, eu fui injustiçado, mas eu só guardei a fé. O que nós temos guardado? Ah, bispa, não é fácil para ninguém. Ah, bispa, para mim foi mais difícil. A Bíblia diz que o que Deus tem te mandado fazer não é difícil fazer. Ah, bispa, eu estou ficando com raiva de você. Eu estou com ódio. Não me manda reagir desse jeito. É uma decisão. Como você vai viver a sua vida. Como você escolhe, o que você escolhe. Alguns já tinham possuído a terra, já estavam morando nela, já estavam lá no seu território. Agora tinha 7 que o Josué disse, até quando? Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? A posse das promessas, do seu lugar, da sua posição, da palavra de Deus, daquilo que é para você também, é para você, é para todo aquele que crê, tudo é possível que crê, seja feito conforme a sua fé, é para todo aquele que crê, se você crê, é sua. É sua. É sua. Agora você precisa crer no que você está lendo. Você precisa crer naquilo que a palavra de Deus está te orientando. Levanta, daqui 3 dias vamos atravessar o Jordão.
Fiquem de olho na arca. Vocês vão passar por lugares que vocês ainda não passaram. Meu Pai. Eu não conheço o caminho, é coisa nova no meu caminho. Santifiquem porque o Senhor quer fazer maravilhas. Eu começo a exaltar você hoje diante de todo Israel. Não era diante de pouca gente, de 1 milhão de pessoas. Isso mostra que Deus quer te exaltar. Deus está falando, eu quero te exaltar, eu vou te exaltar. O Jordão está transbordando, mas é o seguinte, eu estou falando. Quando você começar a molhar os pés, as águas vão se dividir. Meus queridos, quando eles tocaram os pés nas águas, elas se dividiram. Mas algumas pessoas nunca tocam. Porque olham para a grandeza do Jordão, para as águas transbordando e temem. E não vivem seus milagres. Alguns olham para os cananeus, para os carros de ferro dos cananeus, para a força dos cananeus. E o Senhor dizendo, olha, eles têm carros de ferro, eles são fortes, mas vocês podem expulsá-los. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Eles já tinham tomado posse da terra. Aqui, ó, a terra tinha sido, não é nem posse mais, já tinha, era dominada. Eles já estavam dominando, eles já tinham dominado a terra. Dominado a terra. Mas tinha 7 tribos que estavam negligenciando. Não é? Eles já tinham dominado. A nação de Israel tinha dominado aquela terra. Mas tinha 7 tribos que Josué disse que estava negligenciando a posse da terra que o Senhor tinha dado. E é isso que eu tenho visto na vida de muita gente. A pessoa reclama, mas é ela que está negligenciando. Ela reclama da vida dela, dos resultados dela, mas ela é que tem negligenciado. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela não faz. Ela sabe onde ela tem que estar, ela não está. Ela sabe como ela tem que posicionar. Deus já falou com ela, mas ela não posiciona. A terra está ali, o Senhor já te deu, a promessa está aí. Mas se você relaxa, se você negligencia, se você não se posiciona, não há o que fazer. E cada um sabe o que representa. Essa negligência, o que é essa negligência em relação ao resultado da vida? Que poderia estar vivendo uma outra realidade, como essas 7 tribos, já era para estar morando ali nos seus territórios. Não estavam. Porque Josué disse que eles estavam negligenciando. Era culpa deles. Negligência, relaxo. Culpa deles. Relaxo. Quer dizer, então, se eu não estou na minha terra, por sua culpa. Eu não tenho a minha bênção, a responsabilidade é sua. Se nós já dominamos a terra, e vocês não estão nos territórios destinados a vocês, é por negligência de vocês. Porque muitas vezes, aquilo que a pessoa tem que fazer, ela não faz. Aquilo que ela tem que dar a Deus, ela não dá. As decisões que ela tem que tomar, ela não toma. O que ela precisa fazer, que Deus já disse para ela que ela deve fazer, ela não faz. O posicionamento que Deus espera dela, ela não se posiciona. E dependendo da pressão, ela abre mão. Ela não possui. Porque ele disse assim, negligenciar a posse da terra que o Senhor te deu. Ele deu a você, então, isso é o que Deus já deu para pessoas. Deus deu a você.
Mas você tem relaxado, negligenciado, deixado, não tem tido a atitude que é preciso ter. Então, para fechar, a promessa ele cumpre. Não deixa faltar nenhuma, não deixa falhar. Ele cumpre, ele faz, ele realiza. Mas você tem que participar. Deus te deu algo, agora você faz isso valer, você possui isso na sua vida, você age como é necessário. Deus te entregou uma promessa, o que você faz? Você segura, você dá os passos de fé, você vai molhando os pés, você crê no que está escrito. Você tem que saber o que é que te trava. O que tem te levado a negligenciar e não viver mais em Deus? Orgulho? Preguiça? Comodismo, inércia, passividade? O quê? Covardia? Deus te deu um espírito de coragem. Porque não quer superar, orgulho ferido. Porque está viciado em tantos sentimentos destrutivos. Em hábitos e rituais que têm arruinado com a sua vida. Porque se acostumou tanto a viver de um jeito, que agora já nem sabe, ou na verdade nem quer, diz que quer viver diferente, mas não faz nada para isso. Quem está entendendo? Porque acredite, as pessoas se acostumam a viver de um jeito, e elas dizem que elas querem um outro tipo de vida, mas lá no fundo, elas querem que alguém dê a elas. Elas não querem fazer nada. Elas não querem fazer o que é preciso. Elas acham difícil. Algumas nem sabem mais como viver sem todos aqueles hábitos e rituais e sentimentos miseráveis. Nem sabem. De tanto tempo vivendo daquele jeito. Elas se habituaram. Elas têm a palavra diante delas como uma cura. Por que você não toma posse dessa cura? Porque se habituou tanto a depender do médico? A depender do remédio? Porque não consegue crer que o Senhor levou essa enfermidade na cruz do Calvário? Quantos que poderiam estar vivendo uma outra realidade, mas não tomam posse, estão negligenciando, não tomam posse da cura. Se habituaram a falar da doença, a falar que tem essa doença, que precisa desse tratamento, que precisa disso, e tem que fazer mais isso, e tem que fazer aquilo. Então, mas estou esperando no Senhor. Já tem quantos anos? 1 milhão de anos. Não. Então, meu filho, eu creio. Eu creio. Então, mas tem que fazer o negócio. Eu creio. Não crê. Se acostumou a viver daquele jeito. Não tomou posse. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não, é que é o problema de família. Pior ainda, está mais na cara então. Se é crônico, se é hereditário, você vai deixar esse demônio que atuou em todo mundo lá atrás, atuar na sua vida agora. Ou na vida dos seus filhos? Não, alguns podem não gostar, mas eu não vou te ensinar uma coisa que eu não acredito e não tenho respaldo bíblico para isso. Pode aparecer aí gente que diz, não, é normal, aceita, tudo bem. Aí você tem que ver que tipo de vida que você quer, que tipo de fé que você
quer. Não é a minha fé, não é o que eu vou te dar. Não é o que eu vou te dar. Não conte comigo para isso. Inegociável. Tem coisa que eu não negocio. Inegociável. Eu acredito em cura, em libertação, em uma vida realizada, em uma vida bem construída. É o que eu acredito. Uma vida segura em Deus. Eu não aceito uma vida capenga, caindo, se arrastando, amargurada, sem avanços. Não é isso que eu encontro na palavra de Deus. Eu não aceito. Tem muita coisa que não tem peso, não é importante. Como outro dia, alguém estava dizendo, então, eu visitei umas igrejas, nosso louvor maravilhoso, e tem eventos assim, vai para lá. Pode ir, vai em paz. Louvor é esse aí que você está vendo. Se está ruim, é o que a gente tem para o momento. Então, não tem o evento, então vá para lá. Já não faz muito evento mesmo, não. Eu sou muito ocupada. O meu chamado é pregar a palavra. Não é o bastante, realmente eu não tenho muito outra coisa para fazer. Entendeu? É o que eu faço. Esse é o meu chamado. É o que eu faço. Não é o bastante. Então, tem estudo bíblico? Tem, 3 horas de palavra, às vezes, tem dia. Tem dia. Tem. Não é o bastante? Esse tanto de pregação, não é? Daí podemos, nós prega 4 horas também, não tem problema. Tem assunto, bastante assunto. Mas se precisa de mais alguma coisa, é isso aí. Então, pode ir. Então, essas coisas eu não negocio, essas coisas para mim não têm importância, essas coisas tudo bem. O que você precisa é de um louvor diferente do que nós temos, tá bom, vai em busca então do que você está em busca. Você está em busca disso. Então, tem uns encontros, umas coisas. Então, pode ir, encontra aí. Tem bastante, pode ir. Eu não vou brigar por isso. Não vou. Não sei o que nós vamos ter aí para frente, mas hoje é isso aí, é a palavra. Você vem aqui, eu prego para você, eu ensino você como você viver a sua vida e você vai embora abençoado. Agora, se você quer mais que isso, o que a gente tem é os trabalhos assistenciais, nós temos aí bastante coisa. Então, o nosso ministério, ela vai atrás do aflito, ajuda o necessitado, o louco, o perdido, o morador de rua, aquele que ninguém quer saber. É o nosso chamado, é isso que nós fazemos. Nós pregamos a palavra, ajudamos o aflito, socorremos os necessitados, apoiamos as pessoas que precisam. Esse é o chamado do Ministério Mudança de Vida, é estar onde tem sofrimento. Amém. Para o Senhor Jesus. Onde tem sofrimento a gente está. Nas portas de cadeia, e asilos, orfanatos, e hospitais, hospital do câncer, hospital de tudo quanto é jeito. A gente está aí para ajudar. E tira sangue, ajuda e doa. Eu já sou doadora de sangue, de medula, de tudo, de coisa. Tudo. A gente ajuda em tudo. De cabelo, agora não tem mais cabelo para cortar, mas enquanto tinha, eu cortei tudo, dei tudo que tinha de cabelo. Entendeu? Até o ano passado tinha cabelo, eu dei cabelo, cortei. Não servia muito, mas servia para estimular. Então, cortava para estimular. E aí, os que tinham bons cabelos para fazer peruca, vinham atrás doando um monte. E assim, a gente está envolvido onde Jesus estava. Jesus estava sempre onde havia sofrimento, onde havia dor. Então, essa é a visão que nós temos do Evangelho. E de você ter uma vida plena, uma vida curada, sarada, uma vida plena no Senhor. Eu não vou
aqui pregar para você uma coisa diferente do que eu ouço. A Bíblia fala assim, digo o fraco, eu sou forte. A Bíblia não diz, fracos, continue na sua fraqueza. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Então, há um ensino para você ir além. Sim, a Bíblia também manda, tem os fracos, que a Bíblia diz para os fortes, tenham paciência, tolerem os fracos. E é o que nós fazemos. Às vezes a pessoa não consegue, nós estamos ali para ajudá-la, para apoiá-la. Mas espera aí, você tem que ver que tipo de vida você quer. O que você quer? Qual é a vida que você quer viver? Porque se você crê no que a palavra de Deus dispõe para você, coloca diante de você, você vai viver uma vida plena, não fácil, não sem guerra, sem batalhas, mas uma vida de vitória. Você pode ir além. E muitas vezes, muitas pessoas não estão já no seu território ali, porque está negligenciando na incredulidade, cedendo para os medos, para o negativismo. Eu não sei o que pode ser. Essa negligência aqui é muito ampla. Mas eu sei que Josué veio e disse para 7 tribos. Já tinha dominado a terra, já tinha dominado. Mas diz para 7 tribos, aqui ó, até quando? Então eu vou fechar com isso aqui, e você guardar aqui, a última palavra que ele disse foi que o Senhor não deixou de cumprir nada, todas ele cumpriu, nenhuma delas falhou, que foram as promessas. E ele disse para 7 tribos, até quando vocês vão viver desse jeito? Negligenciando a posse da terra que o Senhor te deu, a cura, a libertação, o lugar que Deus te deu, a honra que Ele te deu, um outro nível, um lugar mais alto. Até quando você vai negligenciar a posse de tudo que Ele já te deu e você segurar e começar a viver como Ele te chamou para viver? Amém? Coloquem-se de pé. Com a mão no coração, eu quero que você, de tudo que você ouviu, você ouviu coisas poderosas, mas o problema de muitos é que não se posicionam, é que não possuem, não assumem o lugar, cedem ainda para sentimentos, para pensamentos, para acontecimentos, para pressões. E Israel já tinha dominado a terra, mas tinha 7 tribos que estavam sendo corrigidas por Josué. Que apesar da nação já ter dominado a terra, tinha 7 tribos que não tinham assumido o seu lugar, que não tinham se posicionado. Então a culpa não era de Deus, a culpa não é de Josué. A culpa era daquelas pessoas. Então cada um precisa ver, porque às vezes está ali chateado e com isso e aquilo, mas Deus te fez a promessa, Deus entregou a você, Deus falou com você. Você tem que crer, você tem que posicionar, você tem que segurar, você tem que agir a fé.
Então José disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Oh, meu Deus. Passa do teu sangue sobre cada pessoa, reveste de poder. Que cada um tenha se vestido dessa palavra. Que ela tenha entrado com uma clareza, um entendimento, a revelação que cada um precisa, Senhor. Que a palavra tenha entrado e cada um entenda exatamente o que representa essa negligência. Essa falta de atitude em crer, possuir, segurar aquilo que já foi dado, já foi entregue. Que ela tome a decisão de começar a molhar os pés, que ela creia, que ela não negligencie aquilo que já foi dado a ela, que o Senhor está dizendo: eu já dei a você, toma posse, segura, chega de negligência. Que cada um se vista dessa palavra. Que cada um tenha recebido com grande poder. Oh, meu Deus, maravilhoso. Tenho certeza que o Senhor está dizendo: eu já dei a você, segura, possua, creia, não viva assim. Viva como eu te chamei para viver. Assuma o lugar que é seu. Segura o que eu te dei. Não relaxa. Não seja negligente. O Senhor já tinha dado. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor te deu? Levanta, meu Pai, o teu povo. Reveste de força, de poder. Revigora. Levanta. Levanta, Senhor. Eu te peço esse revestimento de poder. E que tenha entrado a mensagem, que nenhum saia da mesma maneira. Eu abençoo a igreja com essa revelação, esse entendimento, essa visão, essa coragem para possuir poderosamente aquilo que pertence a cada um. Eu te agradeço por tudo, e porque o Senhor está sempre nos orientando, sempre nos despertando. Eu te amo. Muito obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém.